Irmãos, continuando o nosso panorama bíblico, hoje nós vamos estudar o livro de Provérbios. E convido os irmãos a abrirmos novamente no capítulo 1, versículo 7, para lermos mais uma vez. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Vamos ler juntos esse versículo? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Irmãos, quem gostaria aí de se arriscar e definir para nós o que é sabedoria? Quem se arrisca? Diga. Está adquirindo informações. Olá, esse exemplo que você deu foi muito bom e vai até nos ajudar a entender um pouco mais sobre o que é sabedoria. Na sua opinião, você disse assim, que aquilo que os pais passavam para os filhos antigamente na profissão, hoje é passado por um professor, vamos dizer assim. Mas às vezes falta a esse professor a sabedoria que o pai tinha. Na sua opinião, o que é isso que falta, se a informação está lá? O que falta? Oi? Isso mesmo, caminhando bem, estamos caminhando bem. Diga, Leandro, só um minutinho, diga. Do ponto de vista humano, a sabedoria é a forma como você aplica o conhecimento do lado de todo mundo. Sim. Então, eu acho que o que o Leandro diz completa bem o que o Ló disse. O Leandro, vocês todos ouviram, o Leandro diz que sabedoria, até do ponto de vista humano, é a capacidade de empregar melhor o conhecimento que se tem. Não é isso? Diga, Silas. Aptidão para discernir o bem e do mal. Silvia. No caso, no exemplo, né? Falta a experiência. Diga, Israel. No conhecimento do bem e do mal. Veja, irmãos, como eu acho que os irmãos estão aí afiados com o entendimento do que é sabedoria, porque existem algumas coisas que nós não podemos confundir com sabedoria. O Ló disse muito bem ali no início. Informação não é sabedoria. Informações não nos faltam. Se eu quiser aprender sobre quase qualquer coisa hoje, eu consigo achar informações sobre aquilo. Sabedoria também não é conhecimento intelectual, no sentido de agregar conhecimento intelectual. É mais do que isso. A sabedoria pode passar por aí também, mas é mais do que isso. Então sabedoria é mais do que conhecimento, é mais do que informação. E aí nós caminhamos na direção do que os outros irmãos falaram. Sabedoria é quando eu sei usar de maneira prática e correta o conhecimento que eu tenho. Então vamos pegar o exemplo de um médico. Vamos pegar dois médicos que aprenderam a técnica e o conhecimento de como fazer uma cirurgia. Os dois têm o conhecimento, mas talvez um deles seja mais sábio no sentido de aplicar melhor aquele conhecimento que ele tem. Talvez um vai fazer a cirurgia numa pessoa como se ele estivesse fazendo num boneco de faculdade, de qualquer jeito, sem cuidado, do jeito que der. Outro, por sabedoria, vai aplicar melhor as técnicas para o bem do paciente. Então veja que conhecimento não está necessariamente ligado com sabedoria. E junto a essa sabedoria de ter a capacidade ou aptidão de usar o conhecimento que se tem,
nós vemos o que os irmãos falaram, que está muito ligado com as Escrituras, que é saber o discernimento do bem e do mal. Isso é mais do que conhecimento, isso é sabedoria. Aliás, foi com esse argumento que Satanás tentou Eva. Porque Satanás falou assim: não é que você vai morrer não, Eva. Você vai se tornar igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Deus conhece o bem e o mal, mas Deus não conhece por praticar o bem e o mal, praticar o mal, né? Então Deus é sábio, porque Ele sabe o que são as duas coisas e faz o uso só de uma. Mas o homem, quando deixou de temer a Deus, passou a ser conhecedor dos dois, mas não apenas no entendimento das coisas, mas na prática, deixando de ser sábio. Então, identificar o bem e o mal também fazem parte da sabedoria. Diga, Luciano. Então, é o que nós começamos a ver aqui, ainda antes de entrarmos no estudo mesmo, é que nós vimos que existe a sabedoria no sentido humano, mas existe uma sabedoria que é verdadeira. Quando nós falamos de sabedoria falsa e verdadeira, não é que a gente está dizendo que essa sabedoria é enganadora. Porque veja bem, irmãos, nós já vimos aqui no estudo sobre cosmovisão, que quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Deus colocou aspectos que eram dele no homem. Um desses aspectos é a sabedoria, ou seja, a capacidade de usar bem o conhecimento que se tem. Quando o homem peca e a imagem de Deus é manchada, ele não perde esses atributos. O homem continua tendo o entendimento de justiça, de misericórdia, de bondade, só que todas essas características estão agora manchadas pelo pecado. Então a sabedoria também. Nós vemos que existem pessoas no mundo que são sábias. Em que sentido? Elas sabem usar bem o conhecimento que elas têm. Um engenheiro, por exemplo. Um engenheiro adquiriu muito conhecimento durante o seu estudo. Existe um engenheiro que não tem sabedoria ao aplicar o seu conhecimento, mas existe engenheiro que tem. Então ele vai ter sabedoria em como aplicar o que ele aprendeu. No entanto, essa sabedoria é meramente humana e ela é manchada pelo pecado. Por quê? Porque ela não é buscada para a glória de Deus, mas para a glória própria. Ao passo que a verdadeira sabedoria começa com o temor do Senhor. E então essa verdadeira sabedoria é utilizar o conhecimento que nós temos de Deus e sobre Ele na nossa vida, entendeu? Então, como imagem de Deus, as pessoas demonstram certo nível de sabedoria humana, mas voltada para Deus, não, porque ela começa para o mal também, imagina... Oi? Sim, olha, sim, né? Ele cita aqui o exemplo do Hitler, muito humanamente falando, sábio, porque ele tinha conhecimento de guerra, ele tinha conhecimento de clima, ele tinha conhecimento de autoridade, e ele, da maneira como ele aplicou o conhecimento, humanamente falando, ele venceu muitas batalhas, mas ele não tem a sabedoria verdadeira. Horrivelmente falando, ele não tem a sabedoria verdadeira, que é a sabedoria que vem do temor do Senhor. Então, tudo que nós vamos falar hoje aqui sobre sabedoria é essa sabedoria verdadeira, que começa com o temor do Senhor, porque tudo aquilo que o homem produz de bom fora do conhecimento de Deus não redunda em glórias a Deus, mas blasfema do nome de Deus, porque é tomar uma característica que é dele e usar de maneira pecaminosa. Só um minutinho, diga. Exclusiva. Sim. 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 Sabe onde esse problema foi percebido e consertado? Nos seminários da IPB.
Hoje, para o pastor ser professor no seminário, ele tem que ser pastor de igreja também, porque tinha aquela figura do professor apenas. Então ele era só um acadêmico, e nenhum problema em ser acadêmico. Mas no pastorado, na questão do preparo de pastores, faltava a vivência do dia a dia, para dar experiência, para fundamentar aquilo que ele ensinava. Então passou-se a exigir que o professor fosse também, estivesse no exercício do pastorado, né? Diga, Silas. A todos os filhos, porque aí ele está falando para os crentes, né? Então, se nós precisamos de sabedoria, engraçado, né? A gente pede a Deus muitas coisas, e muitas coisas que Deus não prometeu necessariamente dar, mas a sabedoria Ele prometeu dar sim, ó, largamente, liberalmente, e muitas vezes não é algo pelo que a gente ora, né? Mas a gente tem que pedir a Deus sabedoria. Então, irmãos, muito bom, né? Agora vamos introduzir o estudo aqui, né? Depois das nossas perguntas aqui. Mas o que é sabedoria então? Tudo isso que nós falamos é a habilidade de empregar o conhecimento, os melhores métodos possíveis para alcançar um objetivo. Tudo isso que nós falamos aqui. Então o profissional quer construir um prédio, sabedoria é usar todo o conhecimento e os melhores métodos disponíveis para alcançar o seu objetivo. Aí vem a pergunta, então por que nós podemos dizer que Deus é sábio? Porque Deus tem a habilidade perfeita de utilizar o conhecimento perfeito que Ele tem, pelos métodos perfeitos que Ele usa para alcançar os seus propósitos perfeitos. Por isso Deus é sábio. Deus, veja bem, uma coisa é Deus ser onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Outra coisa é dizer que Deus é sábio. É quando Ele usa o que Ele sabe de maneira perfeita, nos métodos perfeitos para alcançar os seus propósitos. Então, sim. 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 Cara, para mim você está falando a mesma coisa. Qual que é? Eu não entendi a diferença de uma coisa com a outra. Sim. Sim. Não. Ah, entendi o que você está perguntando. Não, mas deixa eu... Não, calma, Luciano, calma. Tem uma aguinha aqui hoje, ó. Deixa eu te falar. Tá, você está com a cabeça ruim. Deixa eu te falar. Eu mesmo não entendi o que você perguntou, porque na sua pergunta, a diferença foi apenas uma preposição, o de. Então, isso aí que eu não entendi, mas agora eu entendi o que você está dizendo. É o que eu estou falando. Onisciente é Deus saber todas as coisas. Ele tem o conhecimento de todas as coisas. A sabedoria é a maneira de aplicar esse conhecimento. Deus sabe quem vai ser salvo. Isso é onisciência. Sabedoria é quando Ele emprega todos os meios perfeitos para levar essa pessoa à salvação. Isso é sabedoria, entendeu? Então, Deus elegeu o Filemão, desde a fundação do mundo, Deus sabe que o Filemão vai ser salvo. Como isso vai acontecer? Como vai acontecer na história? Como vai ser na prática esse chamado à salvação? Deus não só determina o fim, o propósito, mas Ele determina os meios. E esses meios que Deus usa são perfeitos, porque Ele é perfeitamente sábio. Entendeu? Então nós, fazendo uma comparação conosco, nós não somos perfeitamente sábios. Então de repente a gente quer fazer uma coisa e a gente usa os meios que não são os melhores. Ah, eu quero mudar para São Paulo. Aí, esse é o meu objetivo, mudar para São Paulo, arrumar um emprego lá e viver lá. Aí o que eu faço? Vendo tudo que eu tenho aqui, compro uma passagem, vou para São Paulo. Pode ser que daqui a uns anos eu consiga me estabelecer lá, mas talvez não foi a forma mais sábia. Talvez eu tivesse primeiro procurado um emprego, primeiro feito um contato, primeiro conseguido uma casa, para depois juntar minhas coisas e ir embora. Então,
muitas vezes nós usamos meios que não são perfeitos para atingir algum objetivo, mas Deus não. Ele é sábio, então todo conhecimento que Ele tem, Ele emprega da melhor maneira possível, da maneira mais perfeita possível. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria perfeita. Entendeu? Sim? Não. Não. Onisciência, presta atenção. Tá. Sim. Onisciência é conter alguma coisa. Sabedoria é exercer alguma coisa. São diferentes. Entendeu? Sabedoria é conter em si. Sabedoria é externar isso. Entendeu? Isso. Vamos usar o exemplo aqui do professor. Você já conheceu professores que tinham muito conhecimento, mas não sabiam transmitir? Então, é a mesma coisa. Um professor, ele pode ter muito conhecimento, mas não ser sábio no ensino. Ao passo que outros podem ter muito conhecimento e também terem condições de ensinar. Entendeu? Então, é essa a diferença. São diferentes. Complementares, mas aspectos diferentes. Então Deus é sábio por isso, porque Ele consegue usar o conhecimento de maneira perfeita para atingir os seus propósitos de maneira perfeita. É por isso, irmãos, que nós temos total segurança em Deus. Total segurança. Sabe quando as coisas acontecem, parece que deu errado? Ixi, mas não deu certo. Não, isso não existe na realidade de Deus. Tudo dá certo. Para Deus tudo dá certo porque os meios dele são perfeitos. Dom? Ah, entendi. Entendi. A aptidão. Nisso. A aptidão para muitas coisas ela é inato. Nasce com a pessoa. A sabedoria não. Por causa dessas coisas que a gente falou. Mesmo a sabedoria no nível humano, ela vem por meio da experiência, ela vem por meio de outras capacidades pessoais que a pessoa pode ter ou não. Entendeu? Então essa é a diferença. O quê? Isso, a sabedoria a gente busca, né? A gente busca uma maneira de usar melhor a nossa aptidão, né? Então, irmãos, por que eu estou falando tanto de sabedoria, né? Porque nós temos um livro diante de nós. Nossa Deus, a escola dominical já está indo. Nós temos diante de nós um livro que é de sabedoria e sobre sabedoria. Um livro que nos ensina uma maneira capaz de viver para os propósitos que nós fomos criados. Veja, se nós fomos criados para a glória de Deus, e se a nossa vida tem que ser para a glória de Deus, a sabedoria nada mais é do que nos ensinar a empregar meios para alcançarmos o propósito de viver para a glória de Deus. Isso são os livros de sabedoria. E nós temos alguns livros de sabedoria na Bíblia: Jó, Eclesiastes, Provérbios, Cantares. Mas o livro de Provérbios, dentre todos esses, ele se destaca porque ele oferece um caminho mais direto, ele oferece um caminho mais objetivo nessa vida sábia. Então, só para a gente entender como ele é mais objetivo, fazendo uma comparação de Eclesiastes com Provérbios, muitas partes inclusive vindos do mesmo autor, provavelmente. Provérbios diz assim: não ande com o mexeriqueiro, não seja preguiçoso, fuja da mulher adúltera. Então, Provérbios nos dá apontamentos diretos, está sendo direto: faça isso, não faça aquilo, ande nesse caminho, não ande nesse. Eclesiastes já é mais indireto: tudo que eu vi debaixo do sol é vaidade. Eis que eu vi o homem andando com a mulher e não sei o que, eis que eu vi o homem ajuntando, trabalhando e tal, e no final das contas era tudo vaidade. Ele está falando também de sabedoria, só que de uma maneira mais indireta, mais poética e mais subjetiva. Então, o livro de Provérbios, ele se destaca por ser um livro clara e objetivamente nos oferecendo um caminho para uma vida sábia. Uma vida em que nós vamos empregar meios para alcançar o propósito da nossa existência, que é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Algumas informações aqui sobre o livro, irmãos. O título de Provérbios. Provérbios é um dos poucos livros que o título está no corpo do texto.
Olha aí versículo 1 do capítulo 1 de Provérbios. Como que começa? Provérbios de Salomão. Então, o título do livro está aí no corpo, né? Diferente da maioria dos livros bíblicos. E esse título designa não só o nome do livro, mas também o conteúdo literário e o conteúdo e o estilo literário. Então, quando nós temos esse livro que se chama Provérbios de Salomão, tanto é o título, quanto está falando o que nós vamos encontrar no livro, quanto está dizendo qual é o estilo literário do livro. Então, um título muito abrangente. Quem é o autor, irmãos, de Provérbios? Isso é muito fácil, né? Mas não é Salomão, né? Não, estou brincando. É Salomão, mas não todo. Isso, não é, o livro todo não foi escrito por Salomão. Existe uma ligação muito forte, existia na cultura hebraica, uma ligação muito forte dos escritos de sabedoria com Salomão. Ele foi, vamos dizer assim, para não dizer o fundador, mas talvez o maior fomentador desse estilo de literatura no povo judeu. Ele foi aquele que promoveu esse estilo literário de textos sapienciais. Então ele se tornou um ícone da literatura de sabedoria, assim como Davi se tornou um ícone da literatura do saltério. Então, quando nós pensamos num salmo, normalmente a nossa mente já liga a Davi. Assim, quando nós vemos um provérbio, nós já ligamos naturalmente a Salomão. Mas existem outros autores no livro de Salomão, aliás, no livro de Provérbios. Se nós olharmos lá em 1 Reis, abre aí 1 Reis, nós já vamos ver um indicativo dessa cultura poética que foi criada no povo de Israel. 1 Reis capítulo 4. Alguém lê por favor aí 1 Reis capítulo 4, do versículo 29 ao 34. Irmãos, a gente não consegue imaginar o que era Salomão. Ele devia ter uma cabeça, deste tamanho. Porque olha só, um HD. Porque olha só, no mundo antigo, o conhecimento ele foi acumulado. Existiam culturas antigas que elas tinham muitos sábios e muito conhecimento e bibliotecas, não como as nossas hoje, mas muitos documentos guardados, muito conhecimento transmitido. Irmãos, tem coisas que nós usamos hoje até na cozinha, que são coisas, milenares utilizadas. Vou chutar alguns aqui, tá? Café, farinha de trigo, o pão, sal, sabe? Algumas coisas são milenares. E isso veio de onde? Veio do acúmulo de cultura, porque isso foi um mandato de Deus. Então, nas épocas antigas, haviam bibliotecas, haviam lugares onde o conhecimento era muito amplo. Agora, olha o que está falando. Ele era mais sábio do que os do Oriente. Ele tinha mais sabedoria do que todos os egípcios. E vai citando alguns nomes antigos aqui, composições. Ele discorria sobre plantas, animais, sistemas. Irmãos, aí eu pergunto aos irmãos, às vezes a gente não acredita quando a gente ora e Deus responde. Tudo isso aqui porque um dia Deus perguntou para ele, você quer o quê? Ele falou, eu quero sabedoria. E Deus deu de verdade, transbordante. É igual, tem um versículo que fala, medida recalcada, transbordante, sacudida e transbordante, né? Foi assim que Deus deu sabedoria para Salomão.
Sim. Então, boa pergunta. Quando a gente vê que Deus deu sabedoria para Salomão e ele se tornou isso aqui no final da vida dele, não é que Deus um dia ele dormiu, Deus colocou todo esse conhecimento na cabeça dele e no outro dia ele acordou sabendo de tudo. Mas durante a vida dele, ele teve sabedoria de Deus para adquirir conhecimento e saber trabalhar esse conhecimento. Então, na construção do templo, por exemplo, como que ele fez? Provavelmente ele estudou o que o mundo antigo oferecia de conhecimento sobre construções, entendeu? Sobre jardinagem, provavelmente ele estudou e ele foi atrás do que o mundo oferecia sobre o conhecimento de jardinagem. Só que ele não só agregou conhecimento, ele desenvolveu esse conhecimento pela inteligência dele, entendeu? Então ele buscou aquilo que o mundo oferecia como conhecimento científico, mas além disso ele teve a sabedoria para utilizar esse conhecimento e agregar esse conhecimento, entendeu? Então ele buscou fontes do conhecimento. Sim. 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 O que aconteceu com Salomão mais ou menos, é um pouco parecido com o que aconteceu com Sansão. Sansão recebeu algo do Senhor, mas não temeu ao Senhor. E Salomão recebeu algo do Senhor, que foi a sabedoria, mas em determinado momento ele deixou de temer ao Senhor. Só que ele não deixou de ser sábio, humanamente falando, porque ele continuou expandindo o reino de Israel igual nunca tinha visto, por meio dos casamentos. Humanamente falando, tá, irmãos? Foi sabedoria dele. Em vez de entrar numa guerra, entra num casamento. Muitas vezes é guerra também, né? No caso para ele foi, mas uma guerra diferente. E foi pior do que uma guerra, no caso de Israel. Mas foi uma sabedoria, só que uma sabedoria maculada pelo pecado, que não havia mais o temor do Senhor, né? Então, irmãos, esse homem se tornou o ícone da sabedoria em Israel. Mas nós temos outros autores de provérbios. Salomão escreveu, existem 3 textos aí que apontam para ele como autor: capítulo 1, versículo 1, capítulo 10, versículo 1 e capítulo 25, versículo 1. Mas nós temos outros sábios não nominados. O capítulo 22, versículo 17 até o 22, 34 são textos de Salomão. São textos de sábios de Israel não nominados. Nós temos Provérbios de Agur, capítulo 30, Provérbios de Lemuel, capítulo 31, versículo 1 a 9, e um texto anônimo, que é 30, 10 a 31, aquele texto que nós conhecemos, né, da mulher virtuosa. É um texto anônimo, ele não é indicado seu autor. Mas tudo isso baseado numa cultura literária promovida por Salomão, o sábio do povo. Então nós vimos o título, o autor e a data, quando o livro foi escrito. Irmãos, muito parecido aqui com o livro dos Salmos, o livro de Provérbios não foi escrito em apenas uma época. Salomão provavelmente começou esse trabalho, passou-se ali pela época do rei Ezequias e provavelmente chegou até a época de Esdras. Então nós temos ali Salomão mais ou menos 1000 antes de Cristo, escrevendo, já compondo provérbios. Nós passamos por Ezequias mais ou menos no ano 700 antes de Cristo, com inclusive sábios do reino repetindo provérbios de Salomão, e chegamos até aproximadamente 400 antes de Cristo, onde na época de Esdras foi fechado o livro de provérbios e compilado a sua forma final. Então nós temos aí um período de aproximadamente 600 anos onde o livro foi escrito.
E a circunstância do livro? O que o livro narra? Diferente de outros livros históricos, nós não temos um pano de fundo histórico. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas. Todos esses livros têm um pano de fundo histórico. A gente consegue identificar a época que eles estão narrando e as situações que eles estão narrando. Só que Provérbios não. Só que Provérbios tem um pano de fundo teológico. Qual que é o pano de fundo teológico? A aliança do povo com Deus. Porque tudo que Provérbios vai dizer é chamando o homem a voltar os seus olhos para a aliança que ele tem com Deus. E baseado nessa aliança, temer a Deus e viver de maneira sábia. Então, nesse pano de fundo da aliança é onde as experiências da vida são interpretadas. É interessante, irmãos, porque nós carecemos muito dessa sabedoria também. O que eu quero dizer com isso? Acontece alguma coisa na nossa vida, às vezes nós interpretamos esse acontecimento assim como o incrédulo interpreta também. Só que nós vivemos num pano de fundo que nós temos uma aliança com Deus. Nós cremos em Deus. Deus cuida de nós. Então, os acontecimentos da nossa vida devem ser interpretados a partir deste pano de fundo, que Deus cuida de nós. Dá um exemplo. Eu vou no médico e descubro que eu estou com câncer. E um parente meu, da minha idade, vida parecida com a minha, mas que não conhece o Evangelho, vai no médico e também descobre que está com câncer. A nossa maneira de interpretar a situação deve ser diferente, logicamente. Quem não conhece a Deus vai ficar em dúvida do que vai acontecer, onde que ele vai parar com isso, se tem cura, se não tem, por que isso está acontecendo, será que ele deveria ter vivido diferente, por que Deus está permitindo isso acontecer? É um desespero total. O cristão sofre também, obviamente, mas ele entende que Deus está cuidando, ele entende que Deus tem um propósito, ele entende que Deus pode curar, ele entende que Deus pode não curar, mas que em uma ou outra coisa Deus vai ser glorificado. E Deus está sendo justo e misericordioso. Então, a nossa interpretação da vida e de todas as situações que nós experimentamos, ela tem que passar por esse pano de fundo da nossa aliança com Deus. Senão a nossa fé não vai valer muita coisa no dia a dia. Se a gente desesperar igual o ímpio, se a gente desesperar igual o incrédulo, se a gente tiver as mesmas expectativas e o mesmo sofrimento que eles, de que está valendo confiar no Senhor? Então, aqui o livro de Provérbios nos ensina isso. O pano de fundo que nós vivemos é a nossa aliança com Deus. E a partir daí nós interpretamos a vida de maneira sábia, temendo ao Senhor. E qual é a estrutura do livro? Então, nós vimos aqui algumas informações literárias. Como o livro de Provérbios é estruturado e nos ajuda a lermos, de maneira mais proveitosa. Nós encontramos no livro de Provérbios dois tipos de estrutura. Uma que é uma divisão em subtemas, subestilos literários. Então Provérbios ele não é um estilo. Deixa eu falar de novo. Provérbios ele todo é um livro de sabedoria, poético, mas no subgênero de literatura de sabedoria. Todo o livro de Provérbios. Só que mesmo dentro do livro existem diferentes estilos de literatura de sabedoria. Então nós podemos dividir assim também o livro. Por exemplo, nós temos três principais formas de encontrarmos aqui divisões. O capítulo 1 ao capítulo 9, nós vamos ver textos mais longos, com instrução para a vida, como se fosse um pai instruindo seu filho. Então, são aqueles textos onde normalmente começa com aquela expressão, filho meu, seguido de uma motivação inicial, uma lição e uma conclusão com possíveis consequências, boas ou ruins. Então, do capítulo 1 ao capítulo 9, abre no capítulo 6, por exemplo. O capítulo 1 ao capítulo 9, nós vamos encontrar muito essa fórmula. Filho meu, faça isso, uma motivação, uma lição e uma conclusão. Eu vou pedir alguém para ler o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5.
Isso. Então veja, uma instrução, uma lição, uma motivação e a apresentação de consequências daquela ação, não necessariamente nessa ordem. Então do capítulo 1 até o capítulo 9, nós encontramos isso, textos longos, com longas instruções. Mas nós encontramos também afirmações breves, com instruções muito práticas. Nós vemos isso do capítulo 10 até o capítulo 22, depois vemos do capítulo 25 até o capítulo 29, esse tipo de literatura. Alguém abre aí, por favor, o capítulo 10 e lê o versículo 1. Sim. No sentido de... Deixa eu só voltar no capítulo 6 aqui. Filho meu, se ficaste por fiador teu companheiro, se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios e está preso com as palavras de tua boca. Aqui o que o provérbio está dizendo é o seguinte: se você se deu por garantia com o estranho, com o teu próximo, aqui ele não está falando necessariamente ao irmão, mas se você se colocou como fiador de alguma coisa, faça de tudo para que a palavra do outro seja cumprida, porque para você não ficar em maus lençóis, vamos dizer assim, né? Então, o que ele está ensinando é o seguinte: você deu o seu nome lá, ou você deu a sua palavra, não descansa e fica tranquilo não, porque senão você vai ser igual a gazela na mão do caçador. Então vai lá, importuna, vamos usar o exemplo aqui de ser fiador de aluguel. Fui fiador do aluguel de alguém. Eu não posso deitar na minha casa tranquilo, pensar assim, vai dar tudo certo, uma hora chega uma cobrança lá em casa. Tem que ficar no pé, porque é meu nome que está lá. Está pagando? Está indo direitinho? Está fazendo? Entendeu? Então é nesse sentido, empenhou a palavra, não descanse. Não confie no outro. Verifique se está sendo cumprido para que você não seja pego. Entendeu? Capítulo 10, versículo 1. Alguém lê aí para nós. Então olha só, um dizer breve, direto, que é um paralelismo de comparação, né? Um paralelismo de confirmação, onde existem duas afirmações, a segunda confirma a primeira. Então o filho sábio alegra o pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. O pai está sendo... Não. Vamos lá, versículo 2. Leia aí, parecido, versículo 2. Então veja bem, um segundo provérbio logo depois, que não tem necessariamente uma ligação temática. É a ligação de sabedoria para a vida, mas são afirmações breves. Esse aqui, no caso, um paralelismo de comparação, onde uma afirmação faz uma comparação com a outra. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Então a comparação na literatura de sabedoria, ela serve para mostrar os dois caminhos e qual é melhor tomar. Enquanto no anterior, que nós lemos antes, ele tem a ideia de reforçar um comportamento. Nós temos também, abre aí o capítulo 11, versículo 22. Nós temos também um paralelismo de adição. Perdão, Hermelino, só um minutinho, é isso mesmo, mas deixa eu só mudar o que eu disse aqui. O versículo que a Aparecida leu é um paralelismo, onde duas frases completam uma a outra. É um paralelismo que nós chamamos de adição. Está adicionando uma informação à outra. O que a Hermelinda vai ler é que é um paralelismo de comparação, fazendo uma comparação de uma coisa para dar sentido à próxima. Pode ler. Então veja bem, um paralelismo de comparação. Uma joia de ouro é uma coisa valiosa, só que não é para ser colocado no focinho de um porco, que é uma coisa imunda. Assim, a mulher formosa é uma coisa valiosa, mas que se coloca numa situação imunda, que é não ter discrição. Então, é um paralelismo de comparação, uma situação servindo para interpretar outra situação.
Então, nós temos no livro de Provérbios esses muitos dizeres. Irmãos, só aos pais aqui, o livro de Provérbios é preciosíssimo para ensinar os filhos. Lá em casa nós passamos um bom tempo no nosso culto doméstico só com um versículo de Provérbios por dia. Porque existem versículos que são profundos demais. A gente lê um versículo e é muito fácil de aplicar à vida do filho. Então é muito bom. E nós temos também uma terceira forma de literatura de sabedoria em Provérbios, que são as afirmações numéricas. E são textos muito interessantes que mostram assim, vão mostrando a gradação das coisas, boas ou ruins. Por exemplo, alguém abre aí no capítulo 6, versículo, e lê do versículo 16 ao 19. Olha só, eu acho muito rico um texto como esse, que diz assim: 6 coisas o Senhor odeia, mas a 7ª a alma dele abomina. O que isso nos ensina? Sabe aquela frase que às vezes as pessoas falam assim: ah, não tem pecadinho e pecadão. Tem sim. Tem coisas que para Deus é grave, mas tem coisas que são muito piores, porque é isso que o texto está dizendo. Leia as 6 primeiras aí de novo, Fran, por favor. Olha como são coisas horríveis que Deus odeia. 6, 16 a 19. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que vão para o mal. Mais uma. Testemunha falsa que profere mentiras. Irmãos, essas coisas até aqui, Deus odeia. E são coisas horríveis de fato. Derramar sangue inocente, ser rápido em fazer o mal, Deus odeia essas coisas. Mas lê a última. Isso é pior do que as coisas anteriores. Pior do que derramar sangue inocente é promover divisão, contenda entre irmãos. Olha como que o texto nos mostra. Tudo é grave, mas aquele que promove a divisão entre os irmãos é pior do que aquele que tem os pés rápidos para fazer o mal. Literatura de sabedoria. Alguém abre aí, por favor, capítulo 30 e lê para mim do versículo 15 ao versículo 19. 30, 15 e 16, e depois o 18 e o 19. Aí o 18 e 19. Então olha só, numéricos, né, provérbios numéricos que mostram também a gradação ou destaca alguma coisa. Então, na linguagem aqui do autor, né? É muito bonito ver uma águia voando, né? Aquele caminho retinho e tal, voando. Ou senão um navio no mar, né? Indo e tal, aquela coisa segura. Uma cobra numa penha, né? Que a gente não sabe nem como que ela está segurando. E ela está subindo e tal. Mas mais do que isso, é um homem andando com a donzela. É um homem andando com a mulher, né? O seu caminho com ela. A vida com ela. Então, Provérbios tem toda essa questão poética, mas que está subdividida em várias formas de transmitir essa sabedoria. Mas nós temos uma estrutura literária também, uma estrutura do texto. Nós temos um prólogo, que
que é o capítulo 1, versículo 1 a 7, que nós lemos hoje na abertura da escola dominical, é o livro de abertura de Provérbios. Ele vai servir de introdução para todo o livro. Assim como eu falei semana passada, que o Salmo 1 e 2 serve para a introdução de todo o livro dos Salmos, o texto Provérbios 1, 1 a 7 vai servir de introdução para todo o livro de Provérbios. Legal. Eu também de cabeça eu não sei não. Mas é muito rico, isso. Tem muitos provérbios, eu não vou lembrar de todos agora, mas de todos. Quem lembrar de todos, mas muitos, né? Mas, por exemplo, tem quando fala assim que é melhor, eu até citei, acho que foi no estudo quinta-feira, não lembro, o provérbio que diz assim: é melhor a ferida do que ama do que o abraço daquele que lisonjeia com os lábios, alguma coisa assim. O pai que ama, cedo disciplina o seu filho, e fazendo assim livrará sua alma do inferno. Então, o livro de Provérbios é riquíssimo, riquíssimo. Não são boas sugestões, não é um livro de autoajuda, que a gente pode ler e descartar isso, pegar isso, reter o que é bom. Tudo é bom, porque tudo é sabedoria divina. Tudo é Deus concedendo sabedoria aos homens. Então nós temos a abertura, capítulo 1, versículo 1 ao 7. Nós temos uma grande parte do livro que é um chamado à sabedoria, que vai do capítulo 1, versículo 8 até o 9, 18. E nós temos um ensino de uma vida com sabedoria, que é do capítulo 10 até o capítulo 31, versículo 9. E nós temos o final, que é um fechamento, que é o versículo 10 ao 31 do capítulo 31. E esse fechamento, ele também é um fechamento de todo o livro de sabedoria, porque alguns momentos a sabedoria ela é personificada no livro, nós vamos até ver isso, e no final do livro é personificada no papel da mulher virtuosa, encerrando o livro de Provérbios. Então nós encontramos essa estrutura no livro, e como nós sempre falamos, isso nos ajuda a entender o livro um pouco melhor. Agora, qual é a mensagem do livro? Aqui já fica claro, né, irmãos? A mensagem do livro é a sabedoria. Só que nós vamos encontrar dois temas muito ligados, na verdade interligados, e que vão dar o tom do livro de Provérbios, que é o temor do Senhor e a sabedoria. Porque, como eu falei desde o início, a sabedoria sem o temor do Senhor, ela se transforma em loucura. Sim. Ô Fran, eu não pesquisei exatamente isso, assim, o fechamento do porquê ser voltado para a mulher. Eu fui até uma boa pergunta que depois eu te respondo, mas eu não pesquisei assim exatamente esse detalhe. E é importante porque assim, a gente tem que lembrar que nada na Bíblia é por acaso, né? Vou terminar. É igual um colega meu de seminário uma vez estava pregando um sermão de prova e ele pregou muito rápido, ele terminou muito rápido, ele olhou para o relógio e falou assim: já que eu ainda tenho tempo, deixa eu contar uma ilustração aqui, que não tinha nada a ver com o sermão, só porque ainda tinha tempo. Então a gente não pode achar que Provérbios foi assim, né? Ainda tinha papel para escrever, aí para não jogar aquele papel fora, papel na época era caro, né? Um artigo de luxo, deixa eu escrever alguma coisa sobre a mulher aqui. Não é assim, tem um propósito, tem um objetivo, mas eu não me atentei para esse detalhe. Depois você me cobra, que é até muito interessante a gente saber isso. Diga. Sustento não, no cuidado.
Sim. 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 E esse tema ele não é tão assim, surgiu só lá no final, mas se a gente fizer uma leitura atenta do livro de Provérbios, nós vamos ver que a figura feminina, ela é tanto exaltada em alguns momentos, como por exemplo, acho que é Provérbios mesmo, né? Aquele que casa, em quem encontra a esposa, alcançou o favor do Senhor. Vários provérbios semelhantes a esse, e inclusive exaltando o valor da mulher que teme a Deus acima das outras. Porque vários provérbios dizem assim: eis que vi um jovem andando e dando ouvidos à mulher de lábios loucos e não sei o que. Então, muitas vezes, a figura da mulher como aquilo que deve ser desejável, a mulher que teme a Deus, ela é proeminente no livro de Provérbios. Então, provavelmente, tem uma ligação disso com a questão da sabedoria personificada, né? Diga, Hermelino. Uhum. Sim, sim. Ei, deu. Inclusive, só uma observação, olha o que Moisés foi, né? Moisés, quando voltou para o Egito, para ficar como filho da filha de Faraó, ele não conhecia só a ciência do Egito, ele conhecia a história do povo de Deus, tanto que ele sabia que ele era parte daquele povo, e a figura proeminente na sua educação foi a mãe. É muito claro isso nas Escrituras, né? Que ela transmitiu a ele a tradição e a história do povo de Deus, mas não é tradição assim, 200 anos atrás a gente veio parar aqui, não sei. Não, o ensino de Deus, de que ele era povo de Deus e que aquelas pessoas eram seus irmãos, né? Então, muito importante essa figura. A mensagem do livro, então, irmãos, nós temos esses dois temas, a sabedoria e o temor de Deus. E nós podemos perceber no livro de Provérbios que, ainda que interligados, esses dois temas eles vão caminhar de maneiras um pouco diferentes. Porque quando fala de sabedoria, o texto de Provérbios está apontando um pouco mais para aquilo que é a lei natural de Deus. O que eu estou querendo dizer de lei natural? Aquelas coisas que não precisam ser crente para fazer, para acontecer. Deixa eu dar alguns exemplos aqui. Provérbios ensina a não trabalhar com a mão remissa, ou seja, a não ter preguiça. Provérbios ensina que o trabalhador tem que ser igual a formiga, trabalhar noite e dia, e ele será próspero. Isso acontece só com o cristão? Não. Isso é uma lei natural. Aquele que trabalha de maneira árdua e tudo, ele vai prosperar. Provérbios fala sobre o valor da verdade, que a pessoa que fala a mentira, ela se coloca em armadilhas. É só para o crente isso? Não. Fala sobre o casamento, sobre o valor do homem, sobre a importância do homem valorizar a sua própria esposa e não ter olhos para outras esposas, para outras mulheres, para outras mulheres. Isso é só para o ímpio que tem valor? Não. Fala sobre a castidade em vida, sobre a honestidade no trabalho. Tudo isso, o que ele está falando? Ele está apontando a sabedoria de viver de acordo com a lei natural que Deus deu, a lei que está sobre todos os homens. A honestidade, o trabalho e uma vida casta não traz bons resultados só para o crente, mas para todo mundo. Então, em um primeiro momento, o livro de Provérbios vai dar esses bons conselhos baseados e fundamentados na lei natural de Deus, querendo ensinar o povo de Israel o seguinte: vivam de acordo com a lei natural que Deus deu. Trabalhem, estudem, procurem conhecimento, cuidem bem da família, sejam honestos e tal. Só que o temor do Senhor vem para completar isso. Por quê? O temor de Deus, ele trata mais da lei moral. Não matar,
não roubar, não adulterar, não cobiçar, não falar mal do próximo, não ter outros deuses, não fazer imagem de escultura. Então, o temor do Senhor, no livro de Provérbios, está mais ligado à lei de Deus e à observância da lei de Deus que livra do mal. Então, por isso que a sabedoria, ela tem que vir acompanhada do temor de Deus. Porque nós observamos a lei moral, a lei natural de Deus, mas o fundamento dela é a lei moral, a obediência aos mandamentos do Senhor. Então, o tema central do livro de Provérbios é uma prosperidade de vida alcançada por aquele que conhece e obedece à lei moral de Deus e que, além disso, conforma a sua vida à lei natural de Deus no mundo. E por que essas duas coisas são importantes? Porque às vezes nós voltamos os nossos olhos para a lei moral de Deus e nós esquecemos da lei natural. Ou seja, nós não temos outros deuses, mas trabalhamos com preguiça. Nós não adulteramos, mas no trabalho nós somos desonestos. Nós não roubamos nada, mas nós também não cuidamos bem da família. Nós temos a nossa vida religiosa, mas a gente não cuida da saúde. Então nós estamos nos apegando à lei moral, mas estamos deixando a lei natural de lado, quando na verdade temor do Senhor e sabedoria é tomar essas duas coisas e viver baseados nessas duas coisas. Então a mensagem principal do livro de Provérbios é essa: temer a Deus, a sua lei moral, e viver de maneira sábia, segundo a lei natural de Deus. E para encerrar, irmãos, como que nós encontramos o Evangelho no livro de Provérbios? Porque o livro de Provérbios não é fora de Cristo e ele é apenas conhecimento popular. O livro de Provérbios também deve ser interpretado de acordo com o Novo Testamento. E a sua interpretação também passa por Cristo. Primeiramente, Cristo é a pessoa sábia. Nós conhecemos muito um texto, mas talvez nós não saibamos que esse texto está fazendo referência a Provérbios. Abre lá em Lucas 2,52. Ele é a pessoa sábia por excelência. Quem achou aí Lucas 2,52, pode ler, por favor. Criança crescia em estatura e graça, sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. De onde Lucas tirou isso? De Provérbios. Provérbios 3:4. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Vou ler o versículo 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Ou seja, esse provérbio aqui, ele não está apenas falando para nós assim: viva assim e você vai crescer diante de Deus e dos homens. O que o provérbio está nos ensinando? Sabe quem fez isso? Foi Jesus. Ele cumpriu isso aqui e achou graça diante de Deus e dos homens. Então está mostrando e apontando para Jesus como a pessoa sábia, aquele que fez o bom uso da sabedoria. Em segundo lugar, Jesus é o mestre da sabedoria. Lá em Marcos capítulo 6 diz que as pessoas se admiravam da pregação de Jesus e elas se perguntavam: de onde vem tamanha sabedoria? Elas se perguntavam. Então Jesus é aquele mestre da sabedoria. E também Jesus, ele é a encarnação da sabedoria. Jesus é a sabedoria encarnada. Alguém lê aí, por favor, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. 1 Coríntios 1, 24. Paulo chama Cristo de sabedoria de Deus. No início do estudo eu expliquei por que Deus é sábio. Agora eu pergunto para os irmãos: por que Cristo é a sabedoria de Deus encarnada?
Sim, podemos dizer isso dessa maneira. Por que que Cristo é a sabedoria de Deus encarnada? Porque Deus, o propósito dele é nos salvar. Eu não digo... Então, sim, mas olha só, como é que é? Isso. O propósito de Deus é nos salvar. Está lá no final o propósito. Ele vai aplicar os melhores meios para isso. E os melhores meios para isso é o seu Filho se encarnar, se tornar um de nós, morrer por nós, ressuscitar para nossa ressurreição, para nossa justificação. Então, Cristo é o meio, é o perfeito meio empregado de Deus para a nossa salvação. Ele é a sabedoria de Deus encarnada. Nós olhamos a Cristo e vemos a sabedoria de Deus personificada. É por isso que alguns vão dizer que Provérbios 8, 22 a 31 é um texto messiânico. Nem todos vão concordar com isso, mas algum teólogo, Provérbios 8, 22, vai dizer que é um texto messiânico porque é onde a sabedoria tem palavras. Ela fala, eu estive com Deus desde o início e tal e tal. Então, talvez tendo essa ligação com Cristo como a sabedoria de Deus. Então, como que nós lemos o livro de Provérbios de maneira evangélica, cristã? Nós vemos Cristo como a pessoa sábia, aquela que abraça a sabedoria. Nós vemos Cristo como o mestre da sabedoria, aquele que ensina a sabedoria e aquele que é a personificação da sabedoria de Deus. Mas mais do que isso, para nós principalmente, qual é o princípio da sabedoria? Temor do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Como nós manifestamos o nosso temor ao Senhor? Não em obediência. Crendo em Jesus. Porque a obediência sem Cristo, ela é pecado, ela não é obediência. Então nós manifestamos o nosso temor a Deus crendo em Jesus e a partir daí vivendo em obediência à palavra do Senhor. Então, tudo que Provérbios nos diz como vida sábia e vida de obediência, nós só conseguimos viver se nós estivermos em Cristo. Porque crer em Cristo é o temor a Deus, é o início do temor a Deus. Veja bem, se a sabedoria, ela é o melhor, se a sabedoria é o conhecimento aplicado, se eu não conhecer, eu não tenho o que aplicar. Eu posso ler, eu vou ler na Bíblia, eu vou me alimentando da palavra, aí um dia a Aparecida precisa de uma ajuda, de um conselho sábio. Se eu tiver a palavra em mim, eu vou ter condição de ajudar. Se eu não tiver, eu vou usar a sabedoria como? Eu não vou ter o que falar. Então, a sabedoria é o conhecimento aplicado. Então, a gente precisa conhecer a palavra de Deus.